E tem até outro caso também que gera muita confusão com esse negócio do vendedor vender uma coisa que na prática não acontece, né? Acontece muito com imóvel de leilão, né, o Monteiro? Tipo assim, o cara tem ali o imóvel de leilão, o cara, não, mano, tu vai contemplar essa carta aqui de 200 mil com 30 mil. O que existe, isso, né, o que existe é uns mágicos de Oz aí dizendo que acontece, um exemplo. Olha, faça o seguinte, você tem 100 mil, você tem 200 mil reais, faça o seguinte. Você compra um imóvel de leilão dando 5%, esse imóvel lá no leilão é 200 mil. Você fica com o dinheiro no bolso. Aí você financia todo o resto. Aí você faz um consórcio de 200 mil, oferta um lance, contempla esses 200 mil e quita o financiamento lá. Sim. Certo? E aí agora você tem um bem que vale 400 mil, não é bem assim. Primeiro bonito, que né? se eu financiar esses 200 mil, vira 400. Sim, vai pro Como é que eu dobro, vou né? quitar o financiamento com 200? Entendeu? Fazer tudo acho que Cara, imagina tudo de fazer aquela pagando as últimas parcelas, né? Pra ir abatendo. Mesmo assim, acho que ainda não dá, né? Entendi. Porque, tipo, no financiamento tem muita empresa de financiamento que você vai pagando as Não, últimas quando parcelas. você vai fazendo... antecipar, você tem um belo desconto, não resta dúvida. Mas não chega a Cara, isso tudo, né? Sinceramente, assim, pode passar perto disso. Eu estou dizendo é que não é exatamente assim, né? Tem outro tipo de proposta também no mercado, que é, não, faz um consórcio pagando meia parcela, amanhã o inquilino está pagando a tua parcela, meu irmão, a conta não fecha, não é assim. Depende da administradora que você fizer, do momento em que você for contemplado. Tem uma série de coisas. O cara tem que entender o que ele está fazendo. Né? É aquela história. Eu costumo dizer isso. Se eu chegar aqui num consultório médico e eu cruzar meus braços aqui na frente do médico e, doutor, descubra aí o que é que eu tenho, não vai saber nunca. Né? Eu tenho que dizer, olha, eu estou me sentindo mal assim, estou com desconforto aqui, não consigo dormir. Ele vai me dar o antídoto, ó, faça esse exercício, tome esse remédio, faça assim. Ou seja, é uma consultoria, Sim, de fato, que claro, você dá tem para o que cliente. Então, aquele beabá do sertão ali, é desse jeito, vai que vai dar certo. Se fosse assim, todo mundo fazia e colapsava. Todo mundo tava rico, né? Colapsava, não tinha como. Entendeu? É. Ô, Marcelo, fiquei sabendo, cara, inclusive, parabéns aí que de outro podcast você participou. Você... Era um videocast. Eu videocast, não né? sabia nem que existia isso. Videocast que nesse aqui. Um grande construtor, empresário aqui da nossa cidade, é o maior corretor de imóveis do Nordeste, chama-se Paulo Angelim, ele é dono da Viva Imóveis. Sim, Paulo Angelim já esteve aqui com a gente. Cara, monstruoso, assim, no bom gente sentido. boa demais. Nossa, deixa você super à vontade também. Demais, o Paulo Angelim é gente boíssima. Aí você entrou em contato com um empreendimento, né, Smart aqui na cidade. O cara me contactou para uma situação e eu achei tão interessante que eu disse, cara, lá no podcast com o Thales eu vou falar sobre isso e eu acredito que ele não vai, pelo contrário, eu acho legal que eu fale sobre isso. Boa demais. Cara, existem apartamentos na cidade chamado J Smart. Você já deve ter ouvido falar em algum momento. É de uma construtora top, renomadíssima. Sim, demais. Enfim. Um apartamento desse custa 400, 500 mil. Certo? E assim, galera, o Smart, ele é parecido com o que a galera conhece como estúdio, né? Também. Um apartamento pequenininho, enxutinho, mas muito bem arrumado, com condomínio localização com piscina, número 1. Localização top, né? A área nobre aqui da cidade. Aí dentro do condomínio academia, piscina, sauna, piscina, cinema, academia, tudo, né? Agora o apartamento é pequeno. Pequeno, né? Assim. Em relação aos outros, isso, né? não é uma casa de andares, né? Então, assim, e assim, é a bola da vez, muita gente falando sobre demais. isso e tal. Um paliativo que ele usa muito é que ele vendeu umas cartas, vendeu umas unidades através de consórcio, ele sentiu muitos clientes chegando com cartas contempladas, porque houve um crescimento exponencial de consórcio nos últimos anos, e aí o cara dizia, teve um cliente que disse, olha, eu tenho 350 mil aqui, o que é que eu compro?
Ou o cara vai para Minha Casa Minha Vida, ali aquele perfil do apartamento, tal, ou ele vai para um J Smart fazendo um esforço um pouco maior. Eu disse, cara, é verdade. Quanto é o aluguel do J Smart desse? 2.500, Monteiro. Essa é a história. O cara chega aqui no imóvel de 500 mil, ele dá 250. Meu cliente, ele não tem problema com perfil de crédito, nada. Deu 50% de entrada, ele é um investidor. E a partir daquele momento, se ele financiar, a parcela fica algo em torno de R$ 2.600, R$ 2.500 em 30 anos. O aluguel é R$ 2.500, então ele dá uma entrada de 250 e a partir daquele momento ele não paga mais a parcela, o aluguel é que está pagando todos os meses. Nossa, é um negócio. Ele comprou um imóvel de 500 por 250 e vai valorizar todo ano, né? Então ele fez um negócio. Monteiro, como é que a gente consegue estreitar essa curva aqui? No consórcio dá para fazer isso. E aí eu fui fazer a conta para ele. O cara compra no mesmo apartamento, só que dando a mesma entrada, né? Era um de 450, mas vamos usar os 500. E vamos comparar com o consórcio, tal, na taxa. 450 era o valor do J Smart. Do J Smart. No final das contas, a parcela ficava a mesma, num terço do prazo, 120 meses. Aí é que é interessante. O cara disse, nossa, cara, isso aqui vai funcionar demais. Ou seja, ele vai vender à vista, ele vai vender o financiado e ele vai sugerir o consórcio, ou seja, ele tem mais uma coisa no portfólio dele que ele não tinha, né? E assim, é muito importante saber disso. É um investimento que me chamou a atenção. Eu disse, eu vou comprar, né? Porque é negócio, eu vou comprar um negócio que toda hora está alugado, a procura é muito grande, tem um renome tremendo a empresa, e eu estou sabendo que o inquilino está pagando. Ele disse, Monteiro, isso aqui não é nada, se eu disser para você, que tem uns todo projetado, todo pronto, que a galera paga R$ 4.000 de aluguel, meu amigo. Então, assim, quer dizer, olha só, comparado ao nível, isso vai chegar a 0,7, 0,8, comparado ao valor do imóvel em percentuais, o que a realidade do mercado é 0,5%. Ou seja, a valorização do negócio desse é um investimento muito bom, né? E eles têm muito lastro no mercado, tem muito nome, ou seja, até um cara desse virou o holofote para o consórcio e entendeu que era interessante. Então, a pegada é essa, né? Eu acredito que nos próximos anos, cara, o financiamento, assim, não é que vai balançar, porque nunca vai balançar as pernas, não existe isso. Mas a turma começou a fazer conta, bicho. Sim, começou a fazer conta. Cara, para que eu vou pagar 500 se eu posso pagar 350? Sim. Não faz sentido. Construção no Alphaville, compra um lote de 800 mil e gasta 1,5 milhão na obra. Gasta 2.300. No final, o cara paga 5. Por que você não faz a mesma coisa no consórcio pagando 2,5? Para quê? Entendeu? Sim. O corretor vai lá, faz o papel dele, quer vender e tal. Outra, o único banco que ainda financia aquisição, mas construção é a Caixa Econômica. E está fazendo isso muito pouco. Sim. No consórcio sempre pôde fazer isso. Entendi. Eu tenho várias situações em Alphaville e obras em andamento. Entendeu? Eu que eu digo meus clientes, quem me dera fosse eu. Mas assim, é uma realidade. Agora é o cara fazer conta. Monteiro, quem mora em Alphaville não faz consórcio. Ou, não faz. Por que não faz consórcio? O pensamento do cara. Não, é porque o cara tem o dinheiro à vista, o cara. Meu amigo, essa turma não ingessa dinheiro em imóvel, não. Quanto menos de entrada ele der, melhor, porque ele vai trabalhar com dinheiro para pagar a parcela. Entendeu? Outra coisa, quanto mais caro for o imóvel, pior se ele financiar. É mais dinheiro. Sim, é mais dinheiro, claro. Ou seja, né, ainda tem, eu tenho um cliente que é uma figura, já fez vários consórcios comigo e agora ele quer fazer uma Porsche, ele não compra nada fiado. Ele quer fazer o quê? Uma Porsche, um consórcio de um carro. Sim, Porsche. Sim. E ele quer comprar uma Porsche. Aí ele não compra nada fiado. Aí ele disse, não, Monteiro, eu vou comprar aí. Ele tirou um SW4 comigo, tirou um carro da Jeep, Commander para a esposa e tal. E já tem uma confiança tremenda em mim. Aí ele disse que ia comprar a Porsche, eu vou fazer o consórcio. Não vou fazer consórcio, não. Não vou ficar devendo, você não vai ficar devendo. Vamos fazer a conta. Aí ele, no momento de descontração, que foi que eu disse para ele, cara,
Quanto é esse carro? 1 milhão. Beleza. Aí tu vai engessar 1 milhão. Eu tenho 1 milhão, pra que eu... Tenha calma. 1 milhão. Tu dá 400 mil, tu tira esse 1 milhão. Não, mas aí vai ficar as parcelas para me pagar. Vai. Aí tu tem 600 mil. Aí tu investe lá na tua empresa. Tu tem uma rentabilidade no mínimo de 5%. Em cima, tu tem 30 mil. Esses 30 mil não paga essa parcela desse carro, não. No final das contas, tu comprou um carro de 1 milhão com 400 e daqui 2 anos, 3 anos, tu tem um bem que vale 1 milhão para tu vender e só pagou 400 nele. Ele disse, cara, eu nunca tinha pensado nisso, ou seja, está aumentando o número de pessoas que está percebendo que não é tão complicado quanto se parece. Né? Eu, inclusive, me deparei com uma pessoa no Instagram aí, o cara... não faça consórcio. Consórcio você está dando dinheiro para o vendedor, porque não é interessante, porque as taxas são taxas demais. Eu só faço passar uma situação dessa. Você vai... E o que é melhor do que a taxa do consórcio? Eu não consigo entender. Monteiro, se eu fizer um financiamento de um imóvel em 20 anos e eu quitar em 2, eu economizo bastante. Economiza mesmo. Eu tenho 25 anos de estrada e não conheço nenhum cliente que fez isso. Se você tem condições de fazer, cara, maravilha. É realmente um bom negócio. Mas você merece até uma estatueta aí, que não conheço essa pessoa que faz isso. Pode até ter, mas é uma grande minoria, né? Monteiro, aqui no cenário aqui da nossa cidade, Fortaleza, a galera tá mais... A galera, assim, que eu digo, os vendedores, né? Eles estão mais conscientes nessa parte de entender o que o cliente está precisando ao invés de só vender? Ou ainda é possível a gente se deparar aqui com muita gente? Eu seria hipócrita se eu dissesse que a coisa não melhorou, certo? Porque hoje, o cara, para ser o vendedor, de fato, ele tem que conhecer também de outros, de financiamento, de investimentos, ele tem que conhecer de Selic, Tesouro Direto, ele virou um consultor financeiro. Né? Teve até um negócio muito legal do Thiago Concer e o Dan Silva, eles fizeram um evento que era o final do vendedor de consórcio, era falando sobre isso. Se o cara for só vendedor de consórcio, ele vai perder porque o cliente dele é investidor. Aí vai falar sobre investimento e o cara não entende. Sim. Vai lá no Google, o que é Tesouro Direto? O pai dos burros está lá para isso. É verdade. Então, assim, você tem... E quem não ceder a essa situação vai ficar para trás. Né? Então, assim, existe ainda o cara que, intencionado em bater metas, ou pensando só em dinheiro, que era o caso desse nosso amigo, desse outro vendedor que falou com esse rapaz que estava fragilizado. Uhum. O cara fez tudo isso em troca de quê? Dinheiro. Então, assim, a pessoa não pode ser escravo do dinheiro, cara. O dinheiro, a comissão é uma consequência. E se você ganhou, aquela comissão vai te gerar outras, porque as pessoas vão te indicar. Ali é só um ponto de partida. Entendi. Se tu vendeu só pensando na comissão, tu só vai vender uma vez. Verdade. Né? O cabo não indica pra mais ninguém. Então, assim, vai ter sempre o vendedor, meu irmão. Tá com 25 anos. Mas, assim, por ele ter que ter uma inteligência maior, tem empresas, inclusive, que só aceitam gente com 2º grau completo e tal, e o cara fazendo faculdade, algo assim. Isso inibe um pouco que cada um, não que o estudo seja fundamental. Eu já tive um vendedor que eu conheci ele na praia. Ele ainda é vendedor de consórcio hoje em dia. Sim. Ele vendendo camarão naquela cesta. A conversa do cara foi tão bonita que eu disse, meu irmão, tu não quer vender consórcio, não? E eu nem como camarão. E ele disse, como é que é? Eu disse, cara, vai amanhã lá na empresa, assim, esse cara, 8 horas da manhã ele estava lá. E ele sabe que eu estou falando dele. Meu irmão, o cara disse, como é? Se eu vender um carro, eu ganho isso aqui? Dei um treinamento aqui de 2, 3 dias pro cara. Meu irmão, o cara saiu logo nas barracas da Praia do Futuro, conheci o dono tudinho. No primeiro mês ele vendeu logo 10 carros. O que é normal para um vendedor normal. Uhum. Certo? Ele disse, Monteiro, eu mandei foi pintar a casa da minha mãe todinha, nunca ganhei, tipo, ganhou 5 mil. Ele disse, 5 mil para mim, um ganho de camarão era o ano todinho na praia, andando no sol quente.
Então, quer dizer, ele sentiu que, poxa, e nem tinha estudo, mas era um cara inteligente e tal. A sociedade não deixou que ele estudasse, não é porque ele não quis estudar, né? Enfim, esse cara até hoje é vendedor de consórcio, vende bem, entendeu? Quando ele sai, eu acho que ele nunca ficou um dia desempregado. Quando ele sai de uma empresa, já tem outra querendo, porque ele é bom no que faz. Sim. E ele entendeu que era muito melhor ele vender o consórcio e tal, é um cara polido, educado e tal, ou seja, hoje em dia é um grande profissional. Então qualquer um pode ser vendedor, mas não significa que qualquer um vai ser um profissional.